Muito bem, galera. Esse é mais um podcast aqui do Olhar Alternativo. Um olhar alternativo sobre tudo que acontece aí durante a semana, né? A gente faz aquela conversa gostosa, como se fosse conversa de amigos em um bar, beleza? E hoje a gente vai falar de um tema que tem sido muito falado nos últimos dias, que é inteligência artificial. Para conversar com a gente, nós estamos aqui com o Jason e com a Aparecida. Então, já vamos começar logo pelas mulheres, né? Aparecida aí se apresenta. Oi, gente, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo, mas hoje estamos aqui para tratar sobre o tema inteligência, né, artificial e falar mais sobre o assunto, né? Jason. Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio mostrando um grande passo da evolução da inteligência artificial no ano de 2025, tá bem? É isso aí. Olha, essa inteligência artificial nova aí que surgiu, a, a DeepSeek, né? Ela foi um marco, né? Para a história, porque ela fez com que os asiáticos, né, fizeram com que é, várias ações de várias empresas mega poderosas aí, elas caíssem. Por quê? Eles conseguiram fazer a mesma coisa que o ChatGPT, porém com custo muito menor. E então, os investidores começaram a ver, oh, não vale a pena postar tal, já que consegue fazer menor. E já começou a corrida aí para conseguir fazer cada vez mais rápido e cada vez mais barato, igual a Orange também entrou e já falou que vai fazer a sua própria IA também. E a gente está vendo uma guerra de IA. O iPhone recentemente anunciou que está vindo com o IA, a Samsung também está vindo com IA, no aplicativo a Xiaomi já anunciou a sua IA. E eu quero saber aí de vocês, o que que vocês acham sobre essa IA? Eu estou curioso para saber o que que meu amigo Jason tem aí para falar sobre essa evolução da IA. Boa tarde, pode comentar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo aí que está escutando o nosso podcast aí. É incrível, né? A gente vê essa evolução, mas para quem vive hoje no mundo da tecnologia sabe que a inteligência artificial ainda não atingiu o seu ápice, né? E a gente acaba lidando com essas notícias, né, que acabam, tipo, dando um upgrade para essas pessoas que gradativamente trabalham nessa área. Não é um trabalho muito fácil. E a gente viu a startup chinesa, né, colocar em xeque a liderança de quem vive lá no Vale do Silício e também quem comanda, né? Ultrapassando o chat GPT em download, uma coisa que é muito rara, de eu nem imaginava que isso um dia aconteceria, acontecer uma empresa startup igual a DeepSeek ultrapassar diretamente em download. Só para vocês terem uma ideia, o valor de mercado que a Nvidia perdeu era o equivalente a 7 Petrobras. Para você ter uma ideia. O valor de mercado é equivalente a 7 Petrobras. A gente está falando de uma estatal brasileira perder o valor dessa estatal praticamente. Porque 7 Petrobras, desculpa o termo que eu acabei engolindo aqui, é muito dinheiro que perdeu uma empresa por uma simples disparada de download. E você, Aparecida? Uai, o que eu acho é que sobre isso é que está se evoluindo cada vez mais, né? Como o Jason falou, ainda não é o ápice, mas cada vez que passa está se evoluindo e tipo assim, entre as marcas Samsung, Apple, entre todas o contexto, cada uma quer mostrar o seu melhor, né? Sim, inclusive você que está assistindo. Cada uma se apresenta numa proposta melhor, entendeu? Sim, inclusive você que está assistindo também pode se mostrar o melhor fazendo, sabe o quê? Deixando seu like. Se você estiver ouvindo a gente em alguma plataforma, tipo Spotify, Deezer, alguma coisa assim, vai lá no YouTube, deixe o seu like, e deixe um comentário também sobre o assunto, porque a gente quer ler, a gente quer ver o seu comentário, beleza? E sem contar que se você
deixar um like e aparecer hypar, clica lá para você hypar o nosso vídeo no YouTube. Beleza? Bom, continuando aqui o tema, as pessoas elas falam muito que a IA vai tomar o emprego e isso e aquilo. Uma opinião minha sobre esse negócio, né? Eu não acho em si que a IA vá tomar empregos. Porque toda vez que acontece uma evolução industrial, se vocês estudarem, né, vocês vão ver que é sempre assim. Por exemplo, começou a evolução das máquinas, eles falavam assim: ah, as máquinas vão tomar os nossos empregos e tal. Tiveram alguns empregos que, com o passar dos anos, deixaram de existir, como assessorista, que era aquele cara que conduzia o elevador passou a ser autônomo, não precisou mais disso, mas em compensação abriram-se outras portas de emprego. É, datilografia, que antigamente tinha máquina de escrever, o computador substituiu isso e aí já não precisou mais. Todo mundo que fez naquela época perdeu para uma máquina mais evoluída e que tiveram que se adaptar. Então, eu acho que a IA ela pode auxiliar, né? Por exemplo, é, eu preciso aqui de fazer um resumo para um vídeo que eu vou fazer. Eu peço para a IA fazer esse resumo para mim e eu faço o vídeo. Até porque eu não achei até hoje IA que consiga perfeitamente criar um vídeo do zero. Ela consegue pegar um vídeo já criado e recriar algo em cima. Mas do zero eu não vi até hoje, porque ela cria com muita imperfeição, muita coisa, né? Então ela ainda não está totalmente perfeita. Mas eu acredito que para auxiliar o ser humano, a IA vai ser uma boa oportunidade, assim, um bom auxílio, né, para o ser humano na hora de trabalhar. Quem quiser falar? Você acha que, tipo assim, é tudo muito perfeccionista? Não é humanizado? A questão de ser humanizado ou não, a gente já tem É automações porque, que. querendo ou não, você sabe, quando é humanizado, tem uma diferença de quando é, tipo assim, vamos se dizer, o ser humano tem a diferença da máquina, entendeu? Não, sim, tem algumas percepções que o ser humano consegue entender diferente da máquina. Mas a gente já usa algumas automações na vida. Por exemplo, se você usa rádio, se você ouve rádio, por exemplo, rádio é totalmente automação. É uma, é um software que ele coloca música, vinheta, aí comercial que está programado lá e tal. Aquilo ali é uma programação, aquilo ali é uma automação. Quando você liga para a operadora e tem uma voz lá: olá, você ligou para tal operadora. Tal. Isso é uma automação. A partir do que você escolhe ali, ele vai te jogar para o atendente necessário. Isso é uma automação e que ajuda os atendentes a identificarem quem você é e qual que é o seu problema. Então eu acho que a IA ela vai ficar mais assim, mais para auxiliar o ser humano do que em si tomar conta, porque às vezes elas não conseguem entender, por mais que a gente consiga, mais que a gente explique algumas coisas, elas não conseguem. Então o ser humano sempre vai ter. Entendi. Eu acho realmente incrível porque a gente está mencionando esse contexto da IA, né? A gente vai pegar um pouquinho mais para trás, em 2024 mesmo, né? As pessoas mais inteligentes do mundo querem provar que nós estamos vivendo um mundo de simulação. A inteligência artificial, por mais que ela esteja adaptada para a nossa acessibilidade, por que surge esse contexto de que ela pode nos dominar? Porque quem projeta a inteligência artificial é o ser humano. A inteligência artificial, ela não tem alma. Quem projeta ela é o próprio ser humano, e a gente não sabe a cabeça do ser humano que está por trás dela. Esse é o maior medo dos programadores hoje em dia, de que a inteligência artificial pode assumir o nosso lugar. Mas, pelo que eu já estudei de inteligência artificial, isso nunca vai acontecer porque a inteligência artificial não tem alma.
Precisa pelo menos disso para pensar, porque todas as coisas que no caso que ela pode repassar são o que o próprio ser humano programou. E isso é o diferencial nosso para a inteligência artificial. Então a inteligência artificial não vai substituir o ser humano. Mas tem uma coisa aí que é legal a gente tratar. Recentemente, um ex-funcionário do Google, que saiu do Google, ele disse que teve várias vezes que a inteligência artificial do Google meio que criou vida própria. O que acontecia? Aquilo ali é uma linguagem de programação. Para vocês entenderem uma linguagem de programação, é só você entrar em um site, clicar com o botão esquerdo do mouse e ir lá em inspecionar. Aí vai aparecer um monte de código. Aqueles códigos ali normalmente aquele ali que é a linguagem de programação. Essa linguagem de programação, a IA estava criando uma nova linguagem de programação. O que que isso fazia? Fazia com que os técnicos da Google não pudessem acessar, não pudesse acessar, não pudesse corrigir nada do que ela estivesse fazendo por conta desse, desse, desse código de programação que ela criou e que ela fez com que se isso evoluísse, só ela poderia tratar. Por isso que o servidor dela foi desligado, foi apagado tudo, e eles falam que isso acontece direto. Então, assim, pode acontecer, talvez, de uma IA criar uma linguagem de programação e ela mesma criar meio que um exército de IAs, mas é computador. É só você desligar o Wi-Fi da sua casa que pronto. Ela não vai conseguir dominar o mundo se ela não tiver robôs. Aí fala assim, mas a Tesla está lançando aqueles robôs e tal. Gente, a quantidade de gente que tem no mundo e a quantidade de robô que tem da Tesla é muito pequeno. Assim, a gente acaba com eles rapidinho. Então, não tem, hoje em dia, pelo menos até a gravação desse podcast, não existe uma quantidade imensa de robôs capazes de dominar o mundo, porque a gente acho que é 22 bilhões de pessoas no mundo, teria que ter mais disso para que a gente perdesse uma dominação assim de IA e tal. O microfone Mas tá você aberto. já ouviu falar que daqui mais ou menos a uns 50 anos o número de robôs vai dobrar no mundo? Eu não acredito muito nessas coisas, não, porque eu nasci no final da década de 90 e início ali de 2000. Todo mundo falava que o século XXI ia ser evoluído, a gente ia ter isso, a gente ia ter aquilo e tal, e pá. E o que acontece? Nada, a gente não teve essas coisas hoje em dia. Isso é só uma previsão. Isso não quer dizer que realmente isso vai acontecer. O ser humano pode tomar um ritmo totalmente diferente. E eu acho que nada mais estraga o nosso planeta do que a gente próprio. Você falando lá a respeito sobre a inteligência artificial sair do controle, eu me lembro que isso foi muito mais a partir de um filme do Will Smith, O Robô, né? Que mostra lá o robô saindo do controle. Realmente, se eu não me engano, em setembro ocorreu um fato que circulou muito na internet. Se eu não me engano, foi no Japão, onde teria sido realmente a inteligência artificial ter feito a reprogramação. Fui atrás disso e realmente isso não corresponde à verdade. Isso foi uma fake news mesmo. Conforme eu mesmo já passei, existe uma programação que chama o if e o else, que significa e se. E isso corresponde aos nossos dias de hoje. Significa que enquanto tiver possibilidade, sempre vai existir algo que a gente pode acrescentar para que aquela inteligência artificial possa fazer aquilo que nos demanda. Em resumo, a inteligência artificial só vai, sim,
responder aquilo que a gente programou ela para fazer. É, na verdade, sim. Essa notícia que eu falei foi de uma entrevista que saiu de um ex-funcionário do Google. Não é notícia assim, tipo, lá no Japão, não. O ex-funcionário do Google estava em uma entrevista e ele falou isso. Eu não lembro se foi na BBC que eu vi ou se foi na CNN. Foi em um dos dois. Mas ele tinha falado que isso já aconteceu e que eles desligam o servidor toda vez que isso acontece. Como o Google tem diversos servidores, isso não afeta em nada, né, do serviço do Google. Mas, enfim. é, Hoje em dia a gente está muito mais com uma IA, por exemplo. Hoje em dia não se fala mais de Alexa, porque antigamente você chegava, falava Alexa faz isso, Alexa faz aquilo, e a Alexa fazia. Hoje em dia não se fala mais. Por quê? Alexa é algo programado. Aquilo ali é uma linguagem de programação programada para fazer algo assim que você fale. As IAs, não. Elas não fazem, sim, elas fazem o que a gente pede, mas ela pode conversar com você, ela pode interagir com você, ela pode lembrar de algo que você falou há um tempo atrás, ela pode, se você falar assim, fala para mim só em tal sotaque, ela fala e toda vez que você entrar, ela vai. Então, ela é muito mais do que um simples artifício ali que repete o que você fala, ou repete o que você diz, ou obedece uma coisa que você fala. E aí, esses assistentes virtuais, como a Google Assistente e a Alexa, ficaram obsoletos. Mas a linguagem de programação por trás ali não é a mesma, mas é parecida, porque é uma linguagem de programação, só que ao invés de uma seguir comandos já específicos, a outra ela vai na internet buscar resposta para você. Aí fica muito mais, soa como mais inteligente do que ela realmente é. Achei aqui sobre o funcionário do Google, pelo que eu verifiquei aqui, ele foi demitido por violar as políticas diretrizes da empresa. Pois é. E que o que que acontece? É, a política que ele violou lá é sobre uma inteligência artificial e podia falar sobre qualquer assunto, ou seja, qualquer assunto que tinha sido programado para ser realizado pelo próprio ser humano. É, ainda não chegamos nesse ponto de a inteligência artificial substituir ao ser humano. Primeiro que precisa de energia e nem essa capacidade energética para sustentar uma máquina infinita nós temos. É, a China, se eu não me engano, recentemente, ela até lançou uma bateria que poderia durar 50 anos, né? Porém, essa bateria, ela já é uma tecnologia já antiga e existe muito desafio ainda para poder ultrapassar esse limite. E você, Aparecida, se tá quieto? Aí, Você tá quieta? Fala aí sobre o assunto. uai, o que eu acho mais assim sobre o assunto é que as coisas que a gente sempre escuta, né? Que é igual eu te falei, que daqui uns mais ou menos uns 50 anos eles falam que quem vai tomar de conta dos serviços que são feitos pelo ser humano vai ser os robôs, que as coisas vão ser mais automáticas do que manuais, né? Acredito que as coisas podem realmente ser mais automáticas, mas necessariamente substituir em si, porque nada vai substituir você chegar num bar e o garçom já saber quem é você, ou o barman já saber quem é você, e já prepara a sua bebida ali, e vocês já trocam aquela conversa de amigos e tal. Acho que o contato. Tá, mas deixa eu te falar, só te interrompendo um pouquinho. Não sei se você viu esses dias que tinha um vídeo no Instagram rodando.
de um robô servindo um cara, e nesse robô, só que ele não conversava, era um tablet que tinha nele, e aí você colocava as opções pelo celular, e aí por esse celular, as opções que você escolhia ia o tablet dele, e aí ele levava até os pessoais de lá de dentro, entendeu? Então, tipo assim, o serviço que aquele robô está fazendo já é um serviço de uma garçonete, só que querendo ou não, não troca aquela conversa, entendeu? Não, mas de Esse qualquer robô. maneira, a gente tem que colocar na cabeça de que um robô desse vai custar muito caro. Você acha que um bar ali da esquina, ou mesmo um bar de cidade grande, mas que ele gasta, ele vai ver entre gastar com funcionário e gastar com um robô desse, que robô é máquina, vai precisar de manutenção. Obviamente, a pessoa vai falar, não. Pagar um funcionário vai ser muito mais viável do que eu pagar um robô. Então, ainda existe coisas. E tem mais uma coisa. É, no cinema existe uma tecnologia que inclusive foi usada no Avatar, em que os caras eles colocam umas luvas eletrônicas, tudo eletrônico assim no corpo deles, e o personagem lá da tela repete tudo que ele faz para eles poderem gravar o filme. Não é em si 90% gravado em 3D. Eles gravam os movimentos e aí o objeto lá em 3D reproduz. O que acontece? Existem uns vídeos na internet rolando de robôs que na verdade são alguém que está por trás lá de uma cortina ou de alguma coisa, está olhando a região lá e aí, com essa tecnologia que reproduz tudo que o corpo dele faz, ele vai e faz com que o robô faça aquelas coisas. Inclusive, já teve até vídeos da Tesla que foi derrubado após eles descobrirem que existem essa tecnologia assim por trás, que na verdade era uma pessoa que estava fazendo esses movimentos e o robô estava repetindo. Então a gente tem que tomar cuidado com esses negócios, porque às vezes eles querem jogar como se fosse a dominação mundial dos robôs e tal, quando na verdade a tecnologia ainda não evoluiu a esse ponto. É algo que a gente deve bem avaliar a visão da pessoa que está ouvindo isso, porque, tipo, eles vão pensar isso mais atrás. Poxa, cara, antigamente, para a gente mexer no campo, a gente tinha enxada. Hoje já tem um trator. Eles vão se perguntar por que a inteligência artificial não vai substituir o ser humano, igual a Aparecida mencionou nesse trecho aí. É uma coisa bem óbvia. É só você analisar. Quem opera o trator? É o ser humano. Tratorista, um ser humano, Ser né? No E humano. quem vai caso. operar a inteligência artificial vai ser o ser humano também. Então, o ser humano não vai ficar defasado em qualquer meio, seja qualquer evolução tecnológica que apareça nos dias atuais ou futuramente. Tudo bem, mas você concorda que, tipo assim, a utilidade do ser humano vai diminuindo? Tipo Eu, assim, o serviço do ser humano, ele cada vez vai se diminuindo, cada vez menos, menos e menos. olha, eu acredito que pode, igual o Wanderson falou aí, pode, no caso, substituir em algumas tarefas. Mas substituir 100% não tem essa possibilidade. Pode ser que a nossa civilização, com o tempo, ela tem que se readequar àquela função. Tipo, seja para dar manutenção na inteligência artificial, entendeu? Seja para reprogramar a inteligência artificial, seja para trocar alguma peça da inteligência artificial. Só que eu acabei mencionando três funções. Três funções. Então, independentemente, o ser humano nunca vai ficar obsoleto pela inteligência artificial. Por mais que seja incrível o que estão desenvolvendo para substituir certas funções do ser humano, quem opera ainda é o ser humano. Pode acontecer de subir um grau de evolução? Pode acontecer sim de subir um grau de evolução.
mas ele nunca vai substituir o ser humano, até porque, igual eu falei para você, assim como o trator, é o ser humano que opera a inteligência artificial. Mais uma coisa, antigamente os carros eram todos feitos 90% por seres humanos. Com a evolução tecnológica, passou a ser robô. Se hoje você vê um vídeo de como um carro é montado, só aquela lata vai passando por um negócio e uns braços mecânicos vai montando as coisas tudo. Lá no final, tem os seres humanos que eles vão fazer os testes para saber se está tudo ok. E tem os seres humanos que vai fazer alguns detalhes que a máquina não consegue fazer. Na época que foram que anunciaram isso, eles falaram que isso milhões iam perder emprego, que isso era evolução da máquina, o mesmo papo que estão falando agora com a IA. E o que aconteceu? Não, não aconteceu. Pelo contrário, testes de qualidade é o ser humano que faz. Mínimos detalhes que o robô não consegue fazer é o ser humano que faz. Tem outras coisas que o ser humano faz. E a gente tem que colocar uma coisa na cabeça. O mercado sobrevive de dinheiro. E para ter dinheiro, tem que ter gente para comprar. Então, por que que eles lançariam algo para tirar empregos de milhões de pessoas, para que milhões de pessoas não possam mais gastar dinheiro, né? Sendo que eles necessitam que as pessoas tenham dinheiro para gastar para ficar rolando a economia. Aí você dá um baque na economia, quando na verdade você poderia usar isso para auxiliar, mas em si não tirar empregos de tantas pessoas. Assim, é um baque econômico que aconteceria e que eu tenho certeza que a maioria das empresas no mundo não vai querer isso. Só vai querer mesmo as empresas que vão lucrar milhões com esses robôs, mas o restante. Uh-uh. É só você pensar isso no contexto politicamente anterior. Quando você comprava uma televisão, essa televisão durava bastante tempo. Quando você comprava um celular, gente, se o celular caísse no chão, quebrava o chão, mas não quebrava o celular. Hoje em dia está tudo diferente, porque as empresas já, no caso, cria para quebrar mesmo, para gerar economia no consumo. Então, o que o Wanderson passou aí é realmente um claro exemplo de que realmente, mesmo que a inteligência artificial venha para o mundo, as empresas que fornecem isso vai mandar um produto obsoleto para que o consumidor vai lá, compre e tem que pagar com manutenção de diversos meios. Igual eu falei através dando o exemplo desse robô. Manutenção para reprogramar o sistema dele, para ser formatado, uma manutenção para trocar a peça dele e demais manutenção para manter aquele serviço funcionando. Robô é como se fosse um carro, né? Enfim, a gente já chegou a 30 minutos de podcast. Eu quero agradecer a Aparecida, ao Jason. Quero agradecer também a todos que ouviram o podcast até agora e ou assistiram o podcast até agora. Não esqueça do like, do joinha, da inscrição e até o próximo podcast, beleza? E não esqueça de seguir a gente também nas redes sociais, @Olhar Alternativo Podcast em todas as redes sociais, beleza? Se despede aí e até a próxima. Beleza, tchau, tchau, Valeu, gente. galera. Tchau, tchau aí.